Olá, olá, queridos! Quero mostrar para vocês o nosso planner. Eu aqui fiz alguns testes de impressão. Esse primeiro aqui, a capinha, eu fiz em um papel fotográfico. Um papel fotográfico um pouquinho mais grosso. Que foi nesse daqui, ó. Papel fotográfico de 180 gramas. Então, eu fiz nesse papel. Então, ele fica com uma proteçãozinha contra a água e fica com uma impressão bem bonita. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí. Só que o verso dele é um verso normal. Até quero aproveitar aqui para mostrar para vocês que dependendo da sua impressora, algumas cores do arquivo podem sair um pouco modificadas. Também, se você for imprimir tentando economizar o toner, pode sair com algumas cores diferentes. Foi isso que eu fiz aqui no resto do meu planner. Como é para o meu uso pessoal, então eu fiz com economia de toner. Então, um pouquinho das cores aqui ficaram um pouco modificadas, tá bom? Mas aqui você pode ver, ó, que a cor, do jeito que estava no arquivo, saiu. A cor do rosa, do azul, saiu tudo certinho. Então, aqui nós temos a identificação, né, os dados profissionais, o calendário de 2020, calendário inclusivo de 2021, calendário de 2021 também. Aqui, aquela questão da cor, né, que esse daqui, esse salmãozinho saiu um pouquinho mais marrom, porque eu imprimi na economia de toner. Então, os compromissos eu vou marcar, vou escrever aqui os meus compromissos do ano. Os aniversariantes também eu vou escrever aqui dentro. Contatos, metas para o ano, então eu vou colocar aqui as minhas 10 metas. O que eu preciso conseguir atingir, vou marcando aqui um cheque, anotações, pequenas metas. Minhas leituras, então livros que eu estou lendo ou coisas que eu preciso retomar a leitura, vou colocar aqui. E aqui, no caso, gente, eu imprimi só o mês de janeiro e fevereiro. Porque eu vou fazer uma costurinha aqui no canto, que depois eu vou conseguir abrir essa costura e colocar os outros meses. Então, por enquanto, eu coloquei só esses 2 meses e algumas folhas de planejamento. Então, aqui nós temos o mês de janeiro, aqui o calendário de dezembro e o calendário de janeiro, que eu já posso ter aqui as informações. Metas para o mês de janeiro, esse mês eu coloco aqui as 10 metas, mas o que eu preciso o que eu preciso desenvolver, me atentar para conseguir alcançar essas metas. Anotações e lembretes. Os hábitos de janeiro, então aqui caminhar. Dia 1º eu caminhei. Dia 2, e vou marcando aqui, beber água, beber 2 litros de água, comer salada, comi no dia 1º, no dia 2, então eu vou marcando aqui os hábitos e eu consigo ter uma visão melhor de como que eu tô caminhando, tá bom? Você pode marcar tanto com o xizinho, quanto fazer colocar cores, né? Então, verde se sim, amarelo se fiz mais ou menos e vermelho se eu não fiz. Também pode ser que fica bem legal. Aqui o controle financeiro do mês de janeiro, as entradas fixas, as entradas variáveis, faço aqui o total das duas e o total do mês. As contas que eu tive que pagar, o valor, a data e se eu já paguei. O total dos gastos, depois eu faço aqui o fechamento do mês. Total de entradas com total de gastos e o saldo final. Fechei o mês no positivo ou no negativo? Tem alguma pendência? Coloca aqui a pendência. E aí, aqui, que é o que pra mim é o mais importante, né? É um calendário onde eu posso ver o mês todo. Então, aos poucos no mês eu vou mostrando pra vocês o que eu ando fazendo. Então, por exemplo, vou fazer um post aqui pra vocês sobre o Dia Internacional da Paz. Vou sugerir um material sobre isso, sobre paz. Então, vou colocando aqui tudo que eu preciso fazer. No caso de vocês, as aulas, os conteúdos, se tem reunião de professores, se tem reunião chamada de vídeo com os alunos. Então, você vai colocando aqui justamente para não se perder. E
Aqui eu tenho a visão do mês, onde eu posso olhar a minha semana. Então, eu posso escrever aqui mais informações sobre meus compromissos daquela semana. Então, é uma visão um pouco diferente. Você consegue descrever muito mais do que se fosse aqui na visão mensal. Nesse modelo de plano, eu não coloquei os dias separados, então só a sexta-feira, só o sábado, porque ia ficar muito grande, já que eu escolhi fazer nesse formato, né, que é um formato horizontal, justamente para você ter mais espaço para poder escrever. Então, fiz aqui todos os dias desse mês, impressão frente e verso. Eu ajustei na hora de imprimir, pedi para poder ajustar, então tá bem centralizado. Tem aqui a arte, que é tipo um begezinho claro, e em volta o branquinho da folha, então ficou bem sutil, bem bonito. Aqui nós temos janeiro, para poder colocar as anotações extras, então aqui você pode escrever bastante ideias que você teve. Terminou aqui as duas folhas de anotação, a gente já entra em fevereiro. Aqui no caso eu imprimi janeiro e fevereiro, e escolhi também algumas folhinhas lá do meu planejamento para poder imprimir, para poder colocar nesse primeiro momento. Então, aqui tá o meu planejamento. Eu começo com gêneros textuais. Eu preciso trabalhar com vocês outros gêneros textuais, muitos gêneros, explicar como trabalhar isso na alfabetização dos surdos. Então, eu já coloquei aqui porque isso vai me guiar. Depois eu vou ticando, né, dando ok naquilo que eu já trabalhei com vocês. E aqui tem aquela folha do planejamento, porque alguns assuntos aqui, lá na comunidade dos inclusivos, eu já trabalhei, já sugeri para vocês como que vocês podem trabalhar. Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, alfabeto. Alfabeto eu trabalhei no mês de novembro, se eu não me engano. Não postei aqui, mas postei lá e vou repostar aqui para vocês. Então, eu vou marcar que eu já trabalhei em dezembro, em novembro. E vou colocar aqui qual foi o gênero textual que eu utilizei. O nome também já trabalhei, regras de convivência já trabalhei, alfabeto já trabalhei. Então, eu vou colocando aqui o que eu já trabalhei e o que eu não trabalhei eu vou marcando qual é o mês que eu vou trabalhar. Então, eu consigo fazer uma organização bem legal dos conteúdos que eu quero trabalhar. O mês, se eu não quiser marcar com X, eu posso colocar aqui a data. Por exemplo, uma sequência de conteúdos. Vamos pensar aqui no início. Você quer trabalhar o nome, então eu coloco aqui em fevereiro, né? No dia 7 eu vou trabalhar nome. Aí no outro encontro que eles vão vir, eu vou trabalhar regras de convivência, depois eu vou trabalhar alfabeto. Então você pode ir organizando essas informações aqui com a data. Trabalhou? Se já trabalhou, só dá o cheque aqui no cantinho. Então, eu imprimi essas folhas. No planejamento tem outras folhas que eu não coloquei aqui, porque não era... Eu não vou precisar delas agora, dados da turma, essas coisas. Então, eu não coloquei. E o legal de você fazer um plano, como eu estou fazendo aqui com vocês, é justamente essa possibilidade que vocês têm de fazer o plano e deixar o plano com a sua cara. Se você já imprimiu tudo, você pode colocar uma espiral aqui, né? Pedir para poder encadernar e colocar uma espiral. Você pode também colar essas folhas lá no seu caderno. Então, abre o caderno e cola as folhas. E vai fazendo ali a sua organização num caderno mesmo normal. Você também pode colocar dentro de uma pasta de plástico. Eu, no caso, vou fazer aqui uma costurinha nesse canto. Eu tenho duas opções aqui na minha casa. Uma é esse cordão de cetim, que tem tudo a ver com a minha identidade do planner aqui, que é essa cor, um bordô. Também tinha azul, mas eu vou preferir o bordô. E também eu poderia usar um fio encerado, que é muito utilizado nas costuras manuais. Mas eu não vou utilizar esse fio. Eu ainda tô na dúvida na realidade, mas eu acho que vai ficar muito mais bonito utilizar o cordão. Então, vocês vão ver aí o passo a passo de como que eu vou costurar esse planner.
Então, como que eu vou fazer para poder fazer aqui o nosso plano? Primeiro eu peguei uma folha de rascunho para poder fazer as medições aqui onde eu vou cortar e dobrei ela ao meio, depois dobrei novamente, dobrei mais uma vez. E aí eu consegui aqui as 3 marcações. Eu vou furar no meio, nas extremidades, e aí depois eu peguei o meio dessa distância da marcação que eu fiz no meio e da marcação que eu fiz na extremidade e vi aqui o meio. Aqui eu tenho 8 centímetros, olhando aqui com a régua, o meio é lá no 4. Então eu peguei e fiz aqui as marcações. No meu caso, gente, eu vou fazer aqui essa costura japonesa, e no meu caso eu tenho aqui um furador, tá? Nem lembro como é que é o nome disso daqui, gente. Não lembro o nome, mas eu vou utilizar ele. Ele fura esse material aqui para poder colocar ilhóis. Eu não vou colocar ilhóis, porque são muitas folhas, mas eu vou utilizar o furador aqui em cima. Ó, tem um pequenininho e tem um grande. Eu vou usar esse grande aqui. Então, como que eu vou fazer? Já fiz aqui numa parte do plano e dividi em 2 grupos para poder cortar aqui fazer a marcação. Vou fazer aqui nesse finalzinho aqui para vocês verem, olha. Pego a minha folha, a capa, posiciono aqui certinho e vou fazer uma marcação bem no meio do buraquinho. Que aí depois, quando eu for cortar, fica mais fácil. Ó, tiro, vou mostrar aqui pra vocês a marcação, ó. Fiz aqui as marcações, não sei se tá dando pra vocês verem. Eu acho que tá. Agora eu vou furar com a minha cropped dial. Você também poderia utilizar aquele furador de diário, por exemplo, né? Então, aqui, ó. Eu vou centralizar e... Deixa eu ver se dá pra ver. Corto. Agora, vamos então pra parte da costura. Olha só como que eu vou fazer essa costura aqui. Como eu falei com vocês, vocês podem usar um furador, tá bom? Se vocês quiserem. Podem usar também quem tem um agulhão desse daqui para poder furar onde tá fazendo as marcas. Eu usei a cropped dial, mas esse furador aqui é mais fácil. Você coloca furando de 5 em 5 folhas, isso já vai ajudar. Então, como que eu vou começar essa costura aqui, que é tipo uma costura japonesa, mas eu vou usar uns outros detalhes. Aqui eu tenho 5 furos, eu vou começar, vou deixar o furo do meio para depois e começo enfiando aqui o cordão no segundo furo de um lado. Passo para trás, volto e passo para frente, ok? Vou esticar aqui um pouco e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ignoro o furo do meio, venho no segundo furo de baixo para cima, passo para trás, venho e passo para frente. É bem facilzinho. Aqui, pronto. Vamos puxar aqui essa linha, ó. Puxei a nossa linha aqui, tá ok? Agora, eu vou retornar. Então, aqui tá faltando, vou passar ele aqui, ó. Talvez você precise de uma ajudinha. Eu trouxe aqui para poder me ajudar, ó. Um furador, você pode utilizar uma caneta também para poder empurrar a tampa da caneta aqui, ó. Para poder empurrar o cordão.
Aí você pega ele aqui, ó, atrás. Peguei ele, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa bem puxadinho, tá? A linha aqui, ó. E eu vou colocar agora esse cordão. Vou utilizar aqui a ponta da caneta mesmo, que é alguma coisa que vocês vão ter aí também em casa. Peraí. Vou colocar o cordão pra dentro do buraquinho. Coloquei. Esse cordão aqui que eu tô usando de cetim, ele é 2 milímetros, tá bom? O diâmetro dele é de 2 milímetros. E puxo também, ó. Agora que tá tudo certinho, aqui atrás, ó, puxei aqui os cordões. Falta esse furo que eu vou colocar aqui agora. Então, primeiro eu coloco um, vai entrar com mais facilidade. Até cheguei aqui pro canto, ó, esse cordão aqui pra ele não atrapalhar. Coloquei um e agora eu vou colocar o outro fio. Peço ajuda aqui pra tampinha da caneta. Aqui, ó, ele saiu aqui. Puxei. Então, aqui ficou certinho. Aqui eu nem coloquei a folha de trás, não, porque depois eu vou colocar mais coisas. Então, vamos finalizar aqui na frente. Como que eu vou finalizar? Puxo bem aqui os nossos fios. Vou deixar o fio do meio, que já tava aqui antes, no nosso meio mesmo. E vou dar um nozinho aqui. Dei um nozinho pra poder fechar, finalizar bem bonitinho. E agora eu vou fazer aqui um laço. Na realidade, eu não dei um nó, eu só dei uma laçada. Porque mais pra frente eu vou conseguir soltar e colocar aqui outras folhas. Então, é por isso que eu tô fazendo esse tipo de finalização aqui. Então, esse aqui é o meu planner. Eu espero que vocês tenham gostado dele, tá bom? Ele fica bem bonitinho, tá? Fiz aqui com essa amarração aqui no cantinho, pra depois ficar fácil para conseguir soltar e colocar outras folhas. Olha só como é que ele ficou, ó. Tá aqui.